Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, é o nosso AVNews, entrando no ar nessa terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. Na abertura, vou falar da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Você tem no primeiro comentário fixado o link para você fazer o seu cadastro, se você não é cadastrado, e você usar a palavra Vascaínos para dobrar na sua primeira aposta. Usando Vascaínos, você dobra, colocando 50 vai para 100, colocando 100 vai para 200, e você consegue ganhar o seu dinheiro. Tem muitos jogos acontecendo, vão começar os estaduais, e a 1xBet é uma empresa que paga bem, paga sério, não tem nenhum problema de saque, precisando, eles vão passar o dinheiro a você, e é uma empresa que tem contato com grandes clubes do mundo, por isso a credibilidade da 1xBet, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Olha, eu prometo a vocês trazer um news com muita notícia, bastante recheado, mas peço desculpas a vocês se de alguma forma não conseguir imprimir o ritmo que eu estou acostumado, até dar uma rateada de vez em quando, porque não está sendo fácil, está sendo muito difícil esses dias sem Roberto Dinamite, sem estar ainda acreditando no que aconteceu. É muito duro, é muito difícil para todos nós. Então eu peço desculpas a vocês, mas vou tentar fazer um news com bastante informação, com muitas notícias. Feliz hoje de ter já acordado, trazendo uma informação para vocês, como a gente anunciou, em absoluta primeira mão, e ratificamos hoje no Boletim AV na parte da tarde. Ivan é o novo goleiro do Vasco, o jogador que estava disputando com Léo Jardim, jogador que é do Lille da França. Nós chegamos a informar hoje no Boletim AV. A gente estava correndo atrás dessa notícia há alguns dias. O empresário de Léo Jardim viajou para a França no sábado, na expectativa de convencer os dirigentes do Lille até a liberar, mas a negociação era difícil, liberar o Léo Jardim para o Vasco, e nesse meio tempo o Corinthians se acertou com o Vasco, assim como o Zenit, e o Ivan acabou sendo liberado. O jogador está vindo por empréstimo de 1 ano com o Vasco, com opção de compra do Clube Cruz Maltino, e Ivan vai ser o goleiro do Vasco da Gama. Mas por muito pouco a situação acabou não pendendo para o Léo Jardim. O Vasco está contratando Ivan Quaresma da Silva, 25 anos, 1,96 m, 86 quilos, natural de Rio das Pedras, em São Paulo. Jogador que fez 126 jogos pela Ponte Preta, 3 pelo Corinthians e 4 pelo Zenit. Jogou pouco realmente nessa temporada que passou de 2022. Jogador que é muito disciplinado, nunca foi expulso na carreira, 11 cartões amarelos, e é um jogador que tem como grande característica pegar pênaltis, um grande pegador de pênaltis. Inclusive seu último jogo na temporada 2022, um jogo da Copa da Rússia contra o Spartak, Ivan foi o grande responsável pela classificação do Zenit, pegando 2 pênaltis, jogo que teve briga generalizada, e o Ivan mostrou a sua principal característica. E eu fui buscar um pouquinho da história do Ivan, e agradeço muito ao pessoal de Campinas, ao Lucas Rossafa, que me passou o contato de Beto Guastali. Beto Guastali, ele foi o homem que descobriu o Ivan no futebol do Guarani de Campinas. Sim, primeiro ele estava no Guarani e depois foi para a Ponte Preta. Beto, que é treinador de goleiros hoje na Tailândia, no Shanghai United, e fez questão de nos trazer depoimentos para que a gente possa conhecer um pouco mais quem é esse novo goleiro do Vasco da Gama. E o Beto Guastali, também conhecido como Betão Guastali, vai trazer aqui a sua primeira opinião sobre uma pergunta básica. Que goleiro o Vasco contratou, Beto? Quem é Ivan? Como é que surgiu o Ivan no futebol? Bom, prazer falar com vocês, é o Beto, preparador de goleiros do Shanghai United. Trabalhei por muito tempo com o Ivan e é um atleta carismático, um atleta de personalidade, e eu acho que o principal, um goleiro que pega bolas difíceis, um goleiro que em momentos difíceis ele faz um milagre, e eu acho que essa é a principal característica dele. E ele surgiu, na verdade, na base do Guarani comigo. Quando eu fui pro Guarani, eu levei ele junto pra Ponte, né?
Aí ele ficou na Ponte com a gente nas categorias de base e estreou em 2018 com 20 anos no gol da Ponte Preta contra o Corinthians. Mas basicamente é muito isso, é um goleiro com personalidade, um goleiro de jogo e um goleiro que faz defesas difíceis quando o time precisa. É isso. E eu perguntei a ele quais as principais características de Ivan que seriam importantes da gente ressaltar ao torcedor do Vasco. Acho que a principal característica é um goleiro reativo, um goleiro rápido. Apesar de ser muito grande, ele é muito rápido, muito ágil. E acho que essa é a principal característica. Um goleiro de técnica boa, mas enfim, a principal mesmo é a velocidade de reação dele. Então, eu acho ele muito reativo, muito potente pelo tamanho dele e ponho isso como a principal característica. O fato dele ter jogado poucas partidas em 2022, Betão, você acha que pode atrapalhar o desempenho dele nessa temporada, ou o fato agora de ser titular do Vasco, chegar para jogar, vai dar a ele condição de ganhar ritmo e voltar a ser protagonista no futebol brasileiro, hein, Betão? É um ano que ele jogou menos, né? É uma situação, ele foi contratado pelo Corinthians, né, onde tem o Cássio, né, e o Cássio dá poucas brechas para os demais goleiros, né, então ele teve pouca chance de jogar ali. E no Zenit tinha a escolha o clube tinha bastante estrangeiros, né, então eles faziam a opção de jogar com os atletas de linha. Mas eu de verdade acho que agora voltando ao Brasil e começando os jogos, pegando o ritmo de jogo, acho que não vai sentir porque ele é um atleta que tem bastante jogos nas costas, entendeu? Então ele tem bastante minutagem e não vai sentir essa falta de ritmo que ele teve em 2022, não. Na hora que começar os trabalhos, começar os jogos, com certeza ele vai, vai engrenar e a torcida com certeza vai ter um atleta que vai se identificar muito com o clube. E para encerrar, o Vasco contratou, você pode dizer isso, Beto, um grande goleiro e que até por ser um goleiro muito promissor, jogando, pode voltar a sonhar com a seleção brasileira? Acho sim, acho que o Ivan retornando aos jogos e com uma camisa pesada como a do Vasco, ele tem chance sim de voltar a integrar o grupo de goleiros, né? Da seleção, que é bem servida, né? O Everton, o Cássio, os goleiros, o Alisson, o Ederson, tem bastante, né? Mas com certeza nessa nova geração que está surgindo, ele com uma camisa pesada como o Vasco, ele fazendo bons jogos, ele tem grande chance de retornar, sim, a ser convocado para a seleção brasileira. Bom, e o Vasco recebeu também um outro reforço, além do Ivan. Chegou agora à noite no Rio de Janeiro, o meio-campo Jair, volante que foi comprado pelo Vasco da Gama. Ele foi muito importante na decisão de vir para o Vasco, aceitando o projeto do Vasco. O Vasco compra o jogador por 2,5 milhões de dólares, junto ao Galo em 4 parcelas, 80% dos direitos federativos. Jogador de 28 anos, 1,78 m, e que em 2022 fez um gol, 4 assistências, mas 2021 foi o ano. Jogou muita bola pelo Clube Atlético Mineiro. Jogador que tem boa característica de passe. Nas estatísticas do SofaScore, é um jogador que acerta mais de 85% dos passes que tenta. E é um jogador também disciplinado, com apenas 5 cartões amarelos. E o Vasco ainda reforçando e renova o contrato de Alex Teixeira, que pode ser considerado o terceiro reforço. Ontem seria a conversa, mas em função de tudo que aconteceu com o Roberto Dinamite, o papo foi rápido e também não teve nenhum problema. O jogador está renovando o contrato por 1 ano com o Vasco da Gama e é um jogador que vem como opção para o lugar de Carlito Palácios. Aliás, Palácios, que foi hoje, você está vendo aí, o Vasco anunciou, foi emprestado ao Colo-Colo, ele está nas fotos aí assinando, o Vasco coloca
que empresta por 1 ano com opção de compra pelo clube chileno, e ele assina o contrato com o Colo-Colo e vai realizar um sonho, ele que realmente não vingou no futebol brasileiro, vai jogar no clube dele de coração lá no Chile. Boa sorte a Carlito Palacios. E o Vasco sem o Palacios traz o Alex Teixeira e tem apenas o Nenê, que tem contrato até abril e é uma grande dúvida. Mas a camisa 10 a gente vai falar já já, porque a gente vai falar do zagueiro. A situação de Manuel Capasso melhorou muito. E olha, aquela briga que aconteceu, aquele levantar de mesa, chutar o balde que o Vasco fez, surtiu efeito. Porque todo mundo está atrás de grana. O Vasco melhorou a proposta, já é a 3ª proposta que o Vasco faz, de empréstimo, com opção de compra também de Manuel Capasso, e a coisa está andando. Parece que realmente a bronca valeu, mas o sigilo é fundamental, está sendo tratado a 7 chaves essa situação, mas eu acredito que a coisa possa andar. A não ser que, mais uma vez, algum dirigente do Tucumã, ou então o próprio empresário, staff de Manuel Capasso, possa roer a corda como roeu da primeira vez. Mas há um otimismo de que o negócio possa acontecer e Capasso possa ser zagueiro do Vasco. Deve acontecer alguma definição, pelo menos até a próxima sexta-feira. Sobre volante, há sim alguma possibilidade do Vasco buscar mais um volante de contenção, um jogador como primeiro volante. Jair é um pouco mais avançado, é um camisa 8. Não há nomes, não há nenhuma especulação mais forte nesse momento, e nem traríamos apenas do Leonaldi, volante da Ponte Preta, mas que deu uma arrefecida também. O jogador já está treinando, inclusive, com a Ponte, mas é uma posição que o Vasco está correndo sim atrás. E sobre a camisa 10, eu posso adiantar ao torcedor do Vasco o seguinte: não vai ser qualquer um. Franco Fagundes sai praticamente, como a gente já informou aqui, do radar do Vasco. E por quê? Porque é um ótimo jogador, mas é um ótimo jogador recente. Joga bem há praticamente 6, 7 meses. Não teve, por exemplo, um 2021 bom, porque praticamente não jogou no Nacional de Montevidéu. E pelo preço pedido de 6 milhões de dólares, seria um investimento de muito risco. Então, Franco Fagundes não é mais o jogador que o Vasco quer para ser o camisa 10. Outro jogador, Reynoso, que foi oferecido, está de stand-by, mas também não parece no momento o jogador do tamanho que o Vasco quer. Jogador do tamanho que o Vasco quer, o exemplo é o Isco. Informação que nós trouxemos aqui, que houve a consulta sim do departamento de futebol aos representantes do jogador espanhol. É um jogador desse tamanho que o Vasco quer. E para isso, não há de se ter pressa. Não há de se ter essa sanha, esse desespero para contratar um camisa 10. Tem o Alex Teixeira, o Nenê para jogar o Campeonato Carioca, e aí a questão do tiro certo. Pintar uma grande oportunidade para um jogador que possa vestir uma camisa que provavelmente vai ser imortalizada na figura de Roberto Dinamite, precisa ter um dono digno, e o Vasco vai buscar. Ou então esperar do Nenê, o que não se acredita muito pelo fato dele ter já uma idade avançada, apesar de estar treinando muito bem e de ser muito profissional e gostar muito do Vasco, assim como também tem o Alex Teixeira. Mas de qualquer forma, o Vasco vai buscar esse jogador. E a situação de Luca Orediano, trouxe hoje à tarde no Boletim AV, deu passos, caminhou, não quer dizer que resolveu. Há sim um imbróglio em relação a questões de cláusulas, garantias, que depende de um papo final, depende de um ajuste final, mas as partes estão otimistas para que algo possa acontecer. De maneira positiva, obviamente. Mas vamos esperar, depois do Júnior Urso, galera do Vasco, só quando assinar, para a gente poder dar a informação concreta para vocês. Mas a tendência é que Luca Orediano permaneça no Vasco da Gama. Um dia recheado, um dia com muitas informações, na tentativa de formar um time que possa honrar as tradições de Roberto Dinamite. No próximo bloco a gente vai falar do time, ou dos times, o que joga o Carioca, o que vai jogar nos Estados Unidos, sobre transmissão de televisão e também a situação estranha do goleiro Thiago Rodrigues no Vasco da Gama. A gente volta já já.
na abertura desse bloco 2, aqui do News, nós vamos falar de um velho parceiro que está de volta aqui no canal Atenção Vascaínos, a GoCase. A GoCase, olha ela aqui, ó, capinha da GoCase maravilhosa que você pode também conseguir através do site da GoCase, que vai estar na descrição aqui do vídeo, e você tem o QR Code aí na tela que leva você direto para a página da GoCase. E você usa o cupom GOVASCAÍNOS para ter a sua promoção. Comprando 2, você leva 4. Olha só que maravilha, as capinhas maravilhosas. E olha só, hein, não são só capinhas. Tem mochilas, tem cases, tem outras coisas muito legais para você visitar no site da GoCase. A GoCase está de volta. Grande abraço, muito obrigado ao pessoal da GoCase que estará em janeiro e fevereiro. Compre aí as suas coisas de material escolar, compre uma mochila bonita da GoCase, tem muita coisa legal e, é claro, as suas capinhas personalizadas, é só você entrar no site, fazer o pedido e eles mandam para você. GoCase, voltando a ser parceiro do canal Atenção Vascaínos. Bom, sobre o time, a gente vai falar em breve, porque tem viagem na sexta-feira para os Estados Unidos, sábado tem jogo contra o Madureira na abertura do Carioca, mas nós vamos falar exatamente sobre isso. Como ver esses jogos? O Emerson Rocha informou hoje no canal AV+, na tarde de hoje, em primeira mão, que nós já temos o caminho para ver os jogos do Vasco, já que o Vasco não assinou com a televisão para o Campeonato Carioca e vai jogar nos Estados Unidos. E aí como é que vai ser? Você vai ter essas informações agora com o grande Emerson Rocha, que chega aqui no AV News. Traz a notícia para a galera aí, como é que a gente vai ver esses jogos, hein, Emerson? Fala, Flávio, a todos ligados aqui no nosso AV News. Venho com informações importantes sobre a questão das transmissões dos jogos do Vasco no Campeonato Carioca e também nos 2 amistosos nos Estados Unidos. Eu trouxe um vídeo mais cedo lá no canal AV+. Você que ainda não conhece o nosso segundo canal da plataforma, o card está passando aqui em cima e na descrição desse vídeo tem um link para você entrar e ir lá no nosso segundo canal, o AV+. E as informações que eu trouxe são as seguintes. O Vasco vai ter os seus 2 jogos nos Estados Unidos transmitidos com exclusividade na íntegra pela plataforma Star Plus, que é uma espécie de streaming dos canais Disney, como por exemplo a ESPN. Vão transmitir os 2 jogos do Vasco contra River Plate e Miami City com exclusividade. Só que a plataforma Cazé TV aqui no YouTube, junto com uma empresa que gere esse canal, vão fazer uma espécie de react dos 2 jogos do Vasco nos Estados Unidos. Eles não vão transmitir os jogos, vão passar alguns replays e tal, vão debater ali o jogo e após a partida vai ter uma equipe de reportagem no local para fazer entrevistas exclusivas para a Cazé TV nessa situação de react desses 2 jogos nos Estados Unidos. E essa empresa, junto com a Cazé TV, compraram os direitos de transmissão dos jogos do Vasco no Campeonato Carioca, em que o Vasco for o mandante, não só dos jogos do Vasco, mas também do Botafogo. A questão de valores, a gente ainda está apurando, não sabe essa informação, ainda está em sigilo, até porque amanhã vai ser o anúncio oficial da Cazé TV transmitindo os jogos de Vasco e Botafogo de forma oficial no Campeonato Carioca, com essas 2 equipes mandando as suas partidas. Serão 14 partidas. E tem um detalhe importante. As partidas do Vasco vão ter, por exemplo, Juninho Pernambucano nos comentários. E as partidas do Botafogo, Túlio Maravilha, artilheiro e campeão brasileiro em 95 pelo Botafogo, comentando as partidas do Alvinegro. Então são essas informações relacionadas às transmissões dos jogos do Vasco nos Estados Unidos, pela Star Plus, com react na Cazé TV, e os jogos do Campeonato Carioca que o Vasco for o mandante vão ser passados ao vivo e de graça aqui no YouTube pela Cazé TV. Valeu, Flávio! E olha, já a informação, nesse sábado, a partir de 18 horas, a Cazé TV vai transmitir Vasco da Gama e Madureira, jogo que vai ser passado pela Cazé TV no YouTube. Você pode conferir, vale muito a pena. Parabéns ao Vasco pela iniciativa. Vai aonde alguém gosta de você. Não gostam da gente? Vai atrás não. O Vasco não está precisando fazer aliança com quem não goste dele. Bom, o time viaja na sexta-feira para os Estados Unidos, joga em Orlando, Miami, mas fica mais em Miami mesmo para a preparação. Está definido, o time principal vai para os Estados Unidos e um time misto vai ficar para o Campeonato Carioca. Por isso, não há ideia nenhuma de liberar qualquer jogador a partir desse instante
até o final de janeiro para qualquer negociação. Só se pintar uma ótima proposta, aí sim o Vasco da Gama pode liberar. E por que isso? Porque há um exemplo claro em relação a Matheus Barbosa. O Guarani fez a consulta ao Vasco, quer o jogador, o Vasco até liberaria o jogador, só que o Guarani quer pagar 1/3 do salário. E aí o Vasco não quer, absolutamente não quer. O Vasco não está aceitando mais esse tipo de negociação. E o Matheus Barbosa, se ele quiser sair, ele pede a rescisão, abre mão do compromisso que ele tem de mais um ano de contrato, e aí tudo bem. Fora isso, o Vasco não vai liberar se o Guarani não pagar integralmente o salário do jogador. Então, se não pagar, não é liberado. Se trouxer a proposta para compra, enfim, aí o Vasco pode até analisar. Mas nesse momento, até por conta dessas duas situações, Campeonato Carioca e também na viagem para os Estados Unidos, não vai ser liberado Matheus Barbosa. Aliás, é uma situação que nós falamos no primeiro bloco e que causa uma grande preocupação. Thiago Rodrigues, o jogador era para sair do Vasco. Depois do Campeonato Brasileiro, deixou claro que ia apenas manter a forma, mas que ia tentar algo melhor. Não pintou, absolutamente não pintou. Só que o Thiago Rodrigues, depois que renovou o contrato automaticamente de 31 para 1º, era regra, estava determinada essa renovação automática, o jogador começou a treinar, mas treinar mesmo com os companheiros. Só que nos jogos treinos não tem nem figurado, muito estranho. E eu pude apurar porque o Thiago Rodrigues está sempre com uma dor ali, uma dor acolá, e isso não tá legal, não tá bacana. E olha, não se surpreendam se de alguma forma o Vasco conversar com o Thiago Rodrigues até para uma rescisão amigável, para que ele não fique. Não tá bom o ambiente, não tá legal. Thiago Rodrigues, inclusive, no velório que aconteceu ontem de Roberto Dinamite, não estava assim com cara de muitos amigos, desconfortável estava. Tentei até contato com ele, cumprimentei-o e ele foi seco, sem muito falar. Enfim, parece aborrecido com a possibilidade de permanecer no Vasco da Gama. Mas enfim, quem não conseguiu o clube foi ele. Quem não conseguiu buscar uma nova alternativa foi ele. Enfim, mas pode ser uma impressão. Mas a relação não está legal e o Vasco talvez tenha que correr atrás de um outro goleiro, a não ser que o Thiago Rodrigues sinta que não está legal o ambiente e também peça a sua rescisão, que é algo que se espera bastante. Jean Faísca, me dá uma informação aqui, meu querido Jean Faísca. Você que conhece muito do Riscado, entende muito do futebol, traga aqui no News a sua opinião sobre essa situação. Primeiro do Ivan e depois do Thiago Rodrigues, porque a gente vem comentando nos bastidores sobre o goleiro. Você até fez um comentário ontem a respeito da vestimenta do Thiago Rodrigues no velório do Roberto Dinamite. Traz para nós essas suas opiniões sobre Ivan e também a situação do Thiago Rodrigues. Fala, Jean Faísca. E o Vasco fechou aí a contratação do goleiro Ivan. Informação de primeira do canal Atenção Vascaínos, com a apuração aí do Flávio Dias. Olha só, entre Natal e Ano Novo, quando começou a ser ventilado aí e os rumores eram grandes que o Vasco estaria fechando com o Ivan, eu lembro que eu usei o meu Twitter ainda, o @JeanFaísca1, para falar que entre ele e o Kehler, era muito especulado na época, eu não teria dúvida em optar pelo Ivan. Um goleiro que já teve uma amostragem muito maior daquilo que pode jogar. Obviamente, nos últimos tempos aí jogou pouco, fez uma opção de carreira errada. Foi para o Corinthians, que tem no Cássio aí talvez o maior jogador da sua história, em títulos isso fica bem claro. Acabou indo para o Zenit na transação do Yuri Alberto, que lá encontrou o goleiro da seleção russa. Só que o Ivan, na Ponte Preta, foi um goleiro convocado para o ciclo olímpico do futebol brasileiro, da última Olimpíada. Infelizmente, uma lesão no seu pulso, aí no seu punho, acabou atrapalhando ele. Inclusive, teve até uma convocação do Tite para a seleção brasileira principal. E é um jogador que foi monitorado por Barcelona, foi monitorado pelo Benfica. Lembrando que o futebol português talvez seja aí o futebol na Europa que mais scouts tenha espalhado pelo Brasil todo. É a porta de entrada dos jogadores. Então, quando um clube do tamanho do Benfica, ou até mesmo o Barcelona, começa a monitorar um jogador, ainda mais a posição de goleiro, é porque realmente esse cara é um cara diferente. E pelo que a gente viu ultimamente nas redes sociais, aí, principalmente alguns registros, algumas fotos do Thiago Rodrigues, não teremos nenhuma disputa para ver quem será o goleiro titular.
O Thiago aparenta estar muito fora de forma mesmo, demorou aí para se representar, teve essa questão da renovação contratual, primeiro não ia ficar, agora vai ficar. E olha, da maneira que ele se encontra, eu acho que nem no banco no primeiro momento dá para o Thiago Rodrigues. Vai precisar aí se recondicionar e muito, se quiser aí ser o segundo goleiro do Vasco nessa temporada de 2022. Abraço, galera! Bom, nós falamos do elenco para os Estados Unidos, que vai o time principal. Do elenco para o Carioca, pode ser reforçado pelo time da Copinha, que é um assunto que a gente vai falar já já. O Vasco jogou agora há pouco contra o Osasco Audax. Mas eu acho que não há como a gente pensar diferente. Jogadores como Rodrigo, Alexander talvez, Eric Pimentel, Zé Vitor, Ulisses, Paulo Vitor, Paulinho, Galarça, Vinícius, Zé Santos, Eric Marcos devem permanecer no Rio de Janeiro para esses 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca, 14, 17 e 21, que o Vasco da Gama vai fazer, para que de alguma forma tenha um time capacitado, comandado pelo Emílio Faro, para disputar esses 3 jogos do Campeonato Carioca. Vai ser mais ou menos dentro dessa base. O Vasco vai arriscar começar o campeonato com um time muito enfraquecido para poder preparar a sua equipe principal para a competição mais importante do ano, que é o Campeonato Brasileiro. Quem está certo nos Estados Unidos e vem treinando muito bem é o atacante Pedro Raul, motivado, muita vontade de jogar, ativo nos treinamentos, fazendo gols, como fez no jogo treino de domingo contra o Nova Iguaçu. Pedro Raul está motivado e fala do início do trabalho, da motivação que ele tem nesse momento, como é que foi recebido pelo grupo e a expectativa dele. Hein, Pedro? Tem sido muito bom, o grupo me recebeu muito bem. Logo já estou me sentindo em casa, os treinos com o professor, com o grupo estão sendo muito bons, proveitosos. Ele está implementando um estilo de jogo dele e eu acredito que o nosso time, o nosso grupo, a gente está absorvendo da melhor forma possível e a gente está bem confiante para a temporada. Pedro Raul, que está muito próximo de assinar um contrato com uma grande marca de material esportivo, nós trouxemos isso aqui na semana passada, que vai lançar uma chuteira retrô, na verdade uma chuteira que já existia, vai ser lançada novamente e Pedro Raul vai ser sim o garoto propaganda dessa chuteira. E terminou agora há pouco. O Vasco conseguiu uma importante vitória, mais uma vitória na primeira fase da Copa São Paulo, no grupo 29, ficando em primeiro lugar em Osasco. O Vasco venceu o time da casa, o Osasco. O Vasco que não entrou classificado nessa partida de hoje em função da vitória do Hercílio Luz. O Vasco dependia de pelo menos empatar a partida contra o Osasco para garantir a classificação. Se perdesse por 3 gols de diferença, estaria eliminado. Mas o Vasco, que não fez um bom jogo, gramado ainda muito ruim, muito elameado, com muitas poças d'água. O Vasco não teve Leandrinho e GB, ambos suspensos. Matheus entrou na lateral direita, ele que é volante improvisado, e Caio Dantas entrou no meio de campo, com o Raí sendo mais adiantado. O Vasco não fez um bom jogo, mas conseguiu vencer num jogo de poucas oportunidades e muito mais de bolas aéreas. E foi assim que o Vasco conseguiu fazer o seu gol com o zagueiro Vitão. O Vasco da Gama agora enfrenta o Ibrachina de São Paulo, equipe que ficou em segundo lugar no grupo 30, depois de eliminar o Santa Cruz de Recife. Vasco do técnico William Batista, com 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, seguindo firme na Copa São Paulo de Juniores. Bom, falamos da Copinha. Só para lembrar ao torcedor, sábado tem jogo 18 horas, Vasco e Madureira, e amanhã, você está vendo aí na tela, o Vasco promete lançar a programação de venda de ingressos para a partida contra o Madureira. Vai começar a loucura de ver jogo do Vasco em São Januário, com um torcedor tendo dificuldade, enfim, estou curioso para ver, porque eu acho que essa coisa tinha que ter sido feita com mais antecipação e com mais tranquilidade. Mas amanhã a gente vai ter informação. Já já a gente volta no bloco final do News.
Antes de encerrarmos o Avenil de hoje, vou dar o recado do Renda Extra para você, o Renda Extra que está ajudando muita gente a ganhar um dinheiro nesse momento difícil, né? Esse momento complicado de grana. Você pode ganhar dinheiro fazendo um curso que está na descrição aqui do vídeo. Você paga R$ 47,00 pelo Lucrando em Home Office e você vai ter condição de, fazendo com o apoio de uma equipe de suporte, fazer o seu trabalho, ganhar dinheiro. Você tendo uma boa internet no seu celular ou então no seu computador, na internet da sua casa, você consegue trabalhar sem nenhuma preocupação com o patrão, com o trânsito, enfim. O Renda Extra ajuda você. Mas se você não conseguir aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Renda Extra, sempre aqui no canal Atenção Vascaínos. Falamos de futebol, falamos de contratações, falamos de formação de elenco, falamos de time do Vasco. Tudo aquilo que durante todos os anos em que esteve, depois que parou de jogar futebol, olhando para o Vasco muito mais como torcedor, Roberto Dinamite teve. De saber como o time do Vasco seria, como o time do Vasco poderia render naquela temporada. Roberto deixa hoje uma grande saudade em todos nós. Deixou hoje esse plano na terra, foi para o descanso eterno, o grande Roberto Dinamite, alguém que nos marcou tanto. A gente vai falar do que aconteceu hoje, jornalisticamente falando. Ainda tivemos mais um dia de velório, mas na verdade em São Januário restrito a amigos, parentes. Tivemos o velório, você está vendo aí fotos. Tivemos também um depoimento que foi lido por Carlos Roberto Osório, vice-presidente do Vasco, uma carta escrita a Roberto Dinamite. Você está vendo aí o Osório lendo a carta. Vou até parar de falar um pouquinho para a gente ouvir também o que ele está falando. Não foi mais um, não foi apenas um dos maiores, foi e é o maior de todos. Entre nós não há segredos. Vasco e Roberto Dinamite são sinônimos e sempre serão. Essa é a minha promessa. Logo depois, Roberto Dinamite saiu em um carro do Corpo de Bombeiros, nessa imagem feita por um torcedor do Vasco, membro do canal, o querido Jonathan Carlo, que mostra o carinho e o amor do torcedor do Vasco. E aí, depois de quase 2 horas, o carro do Corpo de Bombeiro, levando o corpo de Roberto Dinamite, chegou até Caxias, uma grande movimentação de torcedores, fãs, enfim, pessoas que foram dar um adeus a Roberto Dinamite. Ainda houve um pequeno velório e logo depois o enterro de Roberto Dinamite, carregado por amigos, parceiros, gente que conviveu diretamente com ele. O caixão foi conduzido e nos despedimos do grande Bob, do grande Roberto. Alguém que durante tantos anos, tantos e tantos anos, alegrou os corações brasileiros e alegrou especialmente a imensa torcida vascaína, que está de luto, está entristecida sim. O que nós trouxemos de notícias hoje, apenas para dar um alento a esse torcedor, que é claro, se enche de esperança, mas que perdeu um pedaço dele. Roberto Dinamite, que virou Avenida Roberto Dinamite 10, o Vasco inclusive já mudou o seu endereço nas suas redes sociais. O prefeito Eduardo Paes prometeu e cumpriu rapidamente. Ontem mesmo, na madrugada, a Avenida General Almério de Moura, que era a tradicional avenida onde o Vasco estava, também mudou o seu nome e virou Roberto Dinamite 10, em homenagem ao grande Bob. Roberto Dinamite esteve pela última vez no convívio São em Manaus. E hoje nós recebemos do querido Alas uma visita que o Roberto fez poucos dias antes de descobrir que estava doente. Mostrava muita alegria por visitar a Amazônia, por visitar uma tribo indígena, por estar ali junto à cultura brasileira, tão brasileiro como ele era. E a gente vai trazer imagens inéditas de Roberto Dinamite nessa viagem que fez em 2020 para 2021, visitando a cidade de Manaus. Na verdade, foi em 2021. Roberto Dinamite
como eu disse, estava ali sem ainda saber dessa terrível doença que o acometeu e o levou, mas demonstrava sua humildade, sua, enfim, certeza de que estava ali para fazer o bem, como sempre fez. Em campo, fez muito bem. Fora de campo, fez ainda mais. Fica aqui uma enorme saudade. Vocês vão ver imagens inéditas de Roberto Dinamite nadando, brincando, se pintando como um indígena e deixando enorme saudade, um enorme vazio. Juro a vocês que esses últimos 3 dias têm sido para mim muito duro. Eu tenho tentado levar a vida normal, tenho tentado me abster de algumas coisas, mas quando paro, juro que eu não acredito, não consigo acreditar que nós perdemos esse mito, esse monstro, esse cara fora do comum. Fiquem com as imagens e com elas chegamos ao final do News. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno, tem um Bom Dia Gigante no canal Atenção Vascaínos, o Acorda Vascaíno no AV News, no AV+, perdão, no Atenção Vascaínos, o Bom Dia Gigante, e à noite eu volto com o News, e à tarde a gente também tem o Boletim AV. Fiquem com as imagens de Roberto Dinamite. Mais uma vez peço a vocês desculpas se não estou sendo o Flávio que vocês conhecem, enfim, mas eu também sou ser humano, e sofro, e dói demais. Mas a vida segue, e o Vasco haverá de fazer um grande time e voltar a brilhar para a gente gritar Roberto nas arquibancadas dos estádios pelo mundo. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, turma. Você frio pra caralho, o sol tá rachado. Parece que a gente tá metendo a mão dentro da... De nenhum homem sacando, hein, rapaz? Esperto, rapaz. Filha da violenta do boi. Chega, Roberto, deixa o Roberto alimentar ele. Enquanto isso, aquele botão ali, ó, salta lá, né? Agora, isso. Essa tem que ser filmada, ó, repete. Eu sou flamenguista, mas eu admiro muito ele. Uma salva de palmas. De verdade, de verdade. Um ídolo. Mas se qualquer que ele é o líder, se tiver uma guerra, ele precisa estar pronto. Gente, aí, que você tá, a sua emoção? É muito legal. Eu acho que a cultura indígena ela é importante dentro da nossa própria cultura. E a Amazônia mostra isso, né? Beleza, agora eu... Segura só um pouquinho, 1, 2, 3.